O que a liberdade tem a ver com as raízes? Na conversa de hoje a gente conhece um artista plástico da nossa região e fica sabendo qual o resultado dessa afirmação. Não sai daí, o Simplicidade já está no ar. Hoje nós estamos num castelo e você logo vai entender por quê. O que isso tem a ver com simplicidade? A gente vai conhecer um pouco mais sobre um artista plástico da nossa região que vai contar um pouco da sua experiência e passar para você o que essa experiência trouxe para ele a respeito que tem a ver com a simplicidade. A gente vai conhecer um pouco melhor o Wagner. Obrigada, Wagner, por nos trazer aqui no Castelo Belvedere, aqui em 13 de maio, e a gente conversava nos bastidores aqui sobre essa coisa das raízes, né? E de estar tão perto de lugares assim, como esse aqui que a gente está visitando hoje. Eu confesso que eu não conhecia. Quando eu comentei com algumas pessoas que viria no castelo aqui em 13 de maio, algumas pessoas falaram: ah, tu vai no castelo, sim, mas talvez não conheçam e não valorizem por não conhecer. E a gente conversava um pouco sobre isso. Vamos entrar logo nesse bate-papo? Quero de início já te agradecer por nos receber aqui. Então, obrigado, né, por ter me procurado, né, por essa oportunidade de falar sobre o meu trabalho e sobre essa mostra, né? Então, o nome da mostra é Conexão 13 Raízes. Sim. Ela é, na verdade, um resgate cultural de 13 de maio, né? Da nossa cultura, dos imigrantes, né? Da imigração italiana, de como que a nossa terra foi formada, de como que o nosso povo foi sendo formado, sim, né? E é uma mescla disso junto com as minhas experiências enquanto criança, enquanto a minha criação aqui em 13 de maio. Então, uma coisa que eu achei assim, que me chamou a atenção quando a gente conversava, é porque tu falaste o seguinte: eu precisei sair da cidade, nasci aqui em 13 de maio, vivi uma parte da vida aqui, precisei sair para voltar e enxergar a cidade com outro olhar. Como é que foi essa experiência para ti? Essa experiência, ela foi curadora, vamos dizer assim, para mim, né? Eu acho que foi fundamental, né? Foi como se fosse um marco na minha vida, que eu acredito que a partir de agora é como se fosse um renascimento mesmo, né? Porque esse resgate, ele fez com que um outro Wagner aparecesse, né? Que na verdade era um Wagner que já existia, mas que estava meio tapado por algumas coisas. E eu comecei a compreender que a simplicidade, na verdade, é o principal na nossa vida. A simplicidade no sentido assim, tá, o que é principal para mim? Nesse sentido, né? É a minha família, é a minha casa, é o meu bairro e é a minha cidade. E são as pessoas que me conhecem, sabe? Então, essa valorização, né, eu comecei a perceber que existia uma valorização dos dois lados, tanto eu para a minha cidade, para as pessoas da minha cidade, quanto as pessoas da minha cidade para mim. Né? Eu comecei a perceber que existia muito respeito, entende? Que não é o mesmo respeito e a mesma confiança que eu tinha nos outros lugares que eu vivi. Né, e que raiz é tudo, assim, é fundamental para que a gente se conheça, e se estabeleça como ser humano para depois voar. Para depois voar, né? Eu até tenho um ditado que eu não sei
quem que escreveu, mas que diz assim que as nossas asas elas têm que ser do tamanho das nossas raízes. Então é bem interessante assim, né? Porque eu preciso de asas grandes para voar e tal. Mas ao mesmo tempo que a gente tem esse anseio por voar e para ir para frente, a gente nunca pode esquecer das nossas raízes para voltar e justamente trazer o que tu foi pegar lá fora e trazer para o teu lugar de origem e fazer com que o teu lugar de origem seja alguma coisa nova, seja diferente, né? Então a ideia de trazer essa exposição é trazer essa exposição para as pessoas daqui. É a primeira vez que eu saiba que as pessoas têm acesso a uma exposição de arte. Então mostrar para as pessoas o valor que existe a arte, o valor que existe a cultura, que é uma coisa que eu percebi durante a minha jornada e que eu resolvi trazer para cá. E eu diria que esse é só um início do trabalho, sabe? Que tem muito mais coisa para fazer, assim, porque se a gente for ver, a 13 de Maio tem uma cultura muito rica e ainda dá para se aprofundar muito mais e eu tenho certeza que é uma matéria-prima muito rica, né? No que diz respeito à inspiração para fazer novos trabalhos. Falando de inspiração, são 13 telas. Exatamente. Né? Tem a ver com 13 de maio, a quantidade das telas, né? Também ela manifesta isso, né? A tua técnica é acrílico sobre tela. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre como isso surgiu, assim, foi o processo de criação, mas eu queria falar um pouco, antes da gente ir para o segundo bloco, falar um pouco sobre o processo de construção dessas telas. Não só da técnica, mas falar assim das conversas que te inspiraram. Fala um pouquinho pra gente como é que foi isso. Assim. Então, eu vim para 13 de maio em 2015 e o meu primeiro movimento foi fotografar a cidade. Às vezes eu saía assim sem... Com esse novo olhar. Com esse novo olhar. Na verdade, assim, eu morava fora, mas sempre que eu vinha para cá, eu sempre admirei a nossa natureza, né? Eu sempre fiquei pensando assim na questão de como o homem faz, como o agricultor faz com a terra, né? Que existe aqueles movimentos da agricultura que se mescla junto com a vegetação que já é nativa, que se mescla junto com o eucalipto, com as pedras, com as pastagens. Então toda essa mescla de paisagens... Tu fosse construindo isso na tua cabeça. Eu achei, poxa, que rico isso aqui para pintar, né? Porque, e depois, quando eu vim para cá e fiquei um tempo morando aqui, eu percebi que essas paisagens elas mudavam. Eu percebi que o campo de arroz, de um dia estava amarelo, outro dia estava verde. Isso foi te chamando a atenção. E que, de repente, um dia o cara tinha colhido aquela plantação e já ficou com uma cor de terra e aquilo mudava a paisagem, sabe? Deixa eu te falar. E aquilo foi me chamando a atenção. Eu falei, isso aqui em tinta e vai ficar incrível, né? Então, eu detesto a ideia de interromper um artista falando. Não, mas pode falar. Mas a gente vai ter que interromper para depois continuar essa conversa no segundo bloco, tá? Então, te convido a acompanhar essa conversa no segundo bloco. A gente volta já conhecendo um pouco mais sobre o Wagner. Não sai daí. Uma joia emociona. Ela é capaz de transmitir sentimentos e de realçar a beleza. Ela sempre é única, como os momentos que vivemos. E assim, é sempre especial. Por isso, nossa história na cidade se constrói há 35 anos, emocionando e fazendo parte da sua história. Alcidino, a marca da emoção. Ter um tempo para você e confiar este cuidado nas mãos de quem tem experiência. Espaço exclusivo para noivas, com o carinho que elas merecem neste dia todo especial. Noilda Cabeleireira. Realizar sonhos é possível. Com os consórcios VM, você tem ainda mais opções: cirurgia plástica, viagem,
estruturação de empresa ou consultório, e ainda compra de máquinas pesadas e equipamentos, além, é claro, das opções automóvel e imóvel. Agende uma visita e consulte nossos preços. VM Consórcios, porque sonhos são possíveis. Você é única, assim como a sua forma de vestir. Sua roupa expressa quem você é, a sua verdade. Venha ver de perto o que melhor combina com você. Laço de fita, seu estilo para cada dia. Voltamos com Simplicidade de hoje. Estamos aqui em 13 de maio, num castelo, conhecendo melhor o Wagner, que é o artista que assina essa exposição 13 Raízes, Conexão 13 Raízes. Conexão 13 Raízes. E a gente está aqui, tem tanta coisa para falar, Wagner, que eu gostaria assim, de entender assim, como que foi esse processo criativo, mas a gente estava falando no final do segundo bloco de como isso começou a ser construído na tua cabeça, né? Tu já admirava as paisagens, tu começou a perceber as mudanças, né, as características, as peculiaridades desses lugares. Sim. De 13 de maio. E com a intenção de valorizar isso, de destacar, né, de trazer a relevância disso, começaste com as fotografias. Na verdade tudo começou com esse olhar para fora, né, para a paisagem, assim. Aí eu comecei a perceber. Comecei a achar bonito, inverno era uma coisa, verão era outra coisa, as cores eram diferentes, o próprio gado às vezes se agrupava no inverno. Eu comecei a perceber essas coisas plásticas, vamos dizer assim, eu comecei a perceber que elas aconteciam, né, visualmente, mas daí depois eu tive curiosidade de saber como que acontecia e por que acontecia. Então, por isso que eu fui visitar. Eu sabia que acontecia alguma coisa, mas se eu fosse lá e conversasse com o pessoal que morava lá, eles iam me esclarecer muita coisa do que eu via. E aí isso te motivou a sentar com essas pessoas, pessoas daqui, para que elas te contassem histórias que tivessem a ver com esses cenários. Exatamente, porque o cenário, ele era... É como se fosse uma função direta, a mudança desse cenário tinha tudo a ver com a forma de vida dessas pessoas, né? Com o estilo de vida. Com o estilo de vida, a arquitetura, o jeito que plantava. Exatamente. Né? Por que a casa é daquele jeito? Exatamente. Por que o chão é daquele jeito? Exatamente. Né? É como tu ir para o interior hoje e tá habituado com as coisas da cidade, né? Do centro da cidade, e tu olha, por que eles faziam essa janela desse jeito? Tinha um motivo, tudo tinha um motivo, né? Porque a gente sabe que o lugar, ou a cidade, qualquer lugar, ele tem a mão do homem, né? Então, por isso que o visual desse lugar, ele vai ser função direta de como o homem viveu ali, de como foram as relações ali. E aí tu começaste a ouvir histórias, assim. Algumas. Te surpreendeu de alguma maneira? Sim. Te emocionou? Muito. Muito, porque eu percebi assim o que é o amor de verdade, o que é o carinho de verdade pelas pessoas daqui, o que é essa fidelidade à própria cultura que as pessoas tinham, né? E o quanto eles são pessoas simples e ao mesmo tempo eles têm aquela coisa da sobrevivência, de plantar, eles pensam nisso. E isso é uma coisa que vem dos próprios pais, dos avós, dos antepassados geração deles. em geração, né? Só que eles, às vezes, talvez nem... Ou eles percebam e eu não vi que eles percebam, mas tem toda uma história de manter uma cultura. Não é só um processo de sobrevivência. É muito mais que isso. É manter coisas fortes ali que... Tem a ver com as raízes? Que tem a ver com as raízes, né? Por exemplo, ele falava de como que ele
da tafona, né, de milho, ou de como que ele fazia a plantação do arroz, que na época do pai dele não tinha as máquinas que tem hoje, mas ele se propôs a fazer a mesma cultura do pai dele, só que com novos maquinários, ou os pais que o filho mais novo fica cuidando do pai, então ele fica na casa, e daí depois morre uma geração, entra outra, daí o filho mais novo daquele outro, e daí as gerações vão ficando na mesma casa. Ou histórias simples como a do seu Hilário Bardini, que ele falou que ele lembra que o avô dele fez um banquinho de madeira para a avó dele amamentar o primogênito na roça. E ele tem esse banquinho guardado até hoje. Imagina. Um pedaço de madeira, sabe? Sim. Mas ele tem guardado. Mas o valor estimativo que tem, né? A carga emocional que tem aquele objeto. Né? E o jeito que ele contava, né? O dia que o dia que o pai dele casou, foi o mesmo dia que o avô faleceu, né? Então, essas histórias, esses ciclos, né? Esse ciclo, sabe? E isso tudo foi isso te inspirou? Me inspirou. Eu falei, poxa vida, quanta história e quanta coisa que tem aqui e que está guardada nessa casa. Daí a gente começou a entrar dentro da casa e é como se a casa contasse a história ali, o que ele falou ali estava ali, entende? Sim. Era só a gente fotografar ou colocar em pintura, mas a história estava sendo traduzir isso, traduzir isso também é um desafio, né? Exatamente. A gente vai interromper de novo essa conversa, mas a gente volta no terceiro bloco falando um pouco mais sobre a técnica aplicada nessa exposição e para onde vai essa exposição final, para que você possa conferir de perto também. Não sai daí, o Simplicidade volta já. Uma joia emociona. Ela é capaz de transmitir sentimentos e de realçar a beleza. Ela sempre é única, como os momentos que vivemos. E assim, é sempre especial. Por isso, nossa história na cidade se constrói há 35 anos, emocionando e fazendo parte da sua história. Alcidino, a marca da emoção. Ter um tempo para você e confiar este cuidado nas mãos de quem tem experiência. Espaço exclusivo para noivas, com o carinho que elas merecem neste dia todo especial. Noilda Cabeleireira. Realizar sonhos é possível. Com os consórcios VM, você tem ainda mais opções: cirurgia plástica, viagem, estruturação de empresa ou consultório, e ainda compra de máquinas pesadas e equipamentos, além, é claro, das opções automóvel e imóvel. Agende uma visita e consulte nossos preços. VM Consórcios, porque sonhos são possíveis. Você é única, assim como a sua forma de vestir. Sua roupa expressa quem você é, a sua verdade. Venha ver de perto o que melhor combina com você. Laço de fita, seu estilo para cada dia. Voltamos com Simplicidade de hoje, aqui de 13 de maio, da nossa região, conhecendo Wagner, que é artista plástico e assina essa exposição, Conexão 13 Raízes. E assim, tem tanta carga emocional nessas telas, né, Wagner? A gente começava falamos os dois blocos sobre tudo que te inspirou de sentimento, para poder traduzir isso nas telas, né? Eu olhando para essas obras, fica a minha curiosidade, assim, quem que é referência tua, assim, de artista plástico? Tem isso? Porque a tua formação é arquitetura. Isso. Né? Tu és designer hoje. E tens esse talento
para fazer uma exposição como essa, né? Quem que é referência para ti, que tu pode citar, assim, que te inspira de alguma maneira? Então, o que eu mais gosto dentro da pintura é o movimento impressionista, né, que veio logo depois, que é o pré-modernismo, né, na verdade, que foi quando surgiu a câmera fotográfica. Eles começaram a desconstruir as paisagens, os artistas às vezes foram para a rua pintar cenas, pintar paisagens. E a forma expressiva como eles usavam a tinta, né, as massas de tinta e tal, aquilo ali sempre me chamou a atenção. E depois eu tive a oportunidade de ver algumas telas, algumas exposições. E eu acho que sem querer, não foi até nem tentando imitar, mas sem querer eu comecei a pintar daquele jeito, né? Tudo que a gente admira, a gente de alguma maneira coloca, né, no nosso trabalho. E depois eu comecei a perceber que era uma forma também de eu me expressar melhor, assim, sabe? É como se eu não precisasse me preocupar. Tu vai jogando a tinta na tela e tu vai colocando ela e de repente quando tu vê, tu construiu uma coisa, assim. Mas é como se tu... É bem louco o processo, porque tu vai pintando e vai jogando. O meu trabalho ele é feito em camadas, né? E eu tentei pegar as paisagens que tinham muito essa perspectiva tonal, que é, na verdade, essa coisa aqui. Essa tela aqui, ela fala bem disso. Não sei se depois dá pra gente... Mas a perspectiva tonal é quando tu tá num lugar e que tu começa a ver as montanhas lá atrás e as montanhas elas vão se confundindo com o céu. Consegue ver a profundidade. Exato. Quando tu tá num lugar muito alto, que tu tem uma vista panorâmica das coisas, tu consegue ver bem isso. Tu consegue ver o primeiro plano e os planos que vão vindo atrás. Esses planos que vão vindo atrás, eles vão se confundindo com o céu. Eles vão pegando a cor do céu. Isso a gente chama de perspectiva tonal. Isso é uma técnica. Na verdade, é como se fosse uma vista panorâmica de alguma coisa, e eu fui trabalhando isso para tentar dar essa noção de profundidade nas minhas telas. Por isso que eu peguei muitas das paisagens que eu estou fazendo aqui, elas têm essa amplitude, vamos dizer aqui. Tirando as casas, as outras paisagens elas sempre têm essa profundidade. Porque essas telas elas estão conectadas também umas com as outras. Sim. Elas contam uma história do começo ao fim, vamos dizer assim. E tu falou uma coisa interessante, que eu jogo eu jogo. Só que tem um critério. Então, assim, a ideia de fazer essa perspectiva tonal tem a ver também com a localização do município, que ele fica entre a serra e o mar. Sim. Muitos dos lugares tu vê a serra. E em outros lugares tu vê o mar. Então, tu tem muita montanha onde dá para trabalhar bastante esse tipo de pintura. Tem essa característica, né, do local aqui. Isso. Então, tu falasse, né, que tu joga as tintas, mas quem ouve, assim, pensa que né, não tem critério. Mas tem um critério, tem técnica. E tivesse, inclusive, que aperfeiçoar essa técnica, né, buscar meios para isso, né? Como que foi esse processo? Então, eu conheci a professora Marlene Juste, que ela foi professora de pintura no curso de artes visuais, no antigo curso de educação artística também, lá na Unesc. E eu tive a oportunidade de conversar com essa pessoa, que é uma pessoa iluminada. Só que além de técnica, ela começou a me dar um parecer de arte, do que significa arte mesmo, né? Então eu comecei a me conectar com ela e perceber que a arte não é só pintar, mas a arte é tocar a vida de pessoas. Ai, Wagner, o programa está acabando. Que pena. Antes de terminar, e de te agradecer mais uma vez, e dizer que foi um prazer estar aqui, ver e tentar entender como foi esse processo e nos inspirar também com ele, eu queria que tu fizesse, falasse para o público que está nos assistindo, onde ele vai poder conferir de perto essa exposição. Então, ela sai daqui do castelo. Essa exposição ela fica aqui no castelo até o dia 17 de junho, né, que é no domingo. Vai ter um encerramento com um recital de piano a partir das 16 horas.
Saindo do Castelo no dia 18, na segunda-feira, vai estar na Prefeitura Municipal de 13 de maio, em horário comercial. Quem quiser pode visitar. Quem quiser pode visitar. Já aproveita e faz uma visita para a cidade, né, que é linda. Sim, exatamente. Que vale a pena também. Exatamente. E depois vai para a universidade. Daí tem um edital que a gente participou e que a gente foi aprovado e vai estar a partir do dia 18 de setembro até final de outubro lá. Então, se você vier a 3 de maio, aproveita para passar na prefeitura, ver as telas e aproveita para, no caminho para 3 de maio, dar uma olhada na paisagem e depois conferir a paisagem nas telas. Que isso também é interessante, né? Com certeza é. Wagner, muito obrigada mais uma vez. Prazer te conhecer pessoalmente. A gente já tinha conversado várias vezes, né? Mas é um prazer estar aqui e contar um pouco da tua história. E desejo sucesso aí, né? Nos teus voos daqui para frente, com muitas raízes também, mas com muitas asas. Muito obrigado. Obrigada. Te agradeço também, você que esteve com a gente até aqui e conferiu a Simplicidade de hoje. Confira também nas redes sociais, não deixa de compartilhar a Simplicidade por aí e até a próxima história.